Começa agora, podcast Campos Brancos, um novo conceito de comunicar. Um programa que irá informar sobre tudo o que acontece no campo missionário. Apresentação, Miriam Baldez. A paz do Senhor, estamos aqui para mais um podcast Campos Brancos. E hoje estamos recebendo aqui os nossos homens da nossa igreja que representam tudo isso que estamos vivendo e que vamos viver. E eu tenho certeza que você vai continuar conosco. Para esse programa nós temos a presença do nosso pastor presidente, o pastor Raul Cavalcante Batista, pastor Ramos, que é secretário executivo da SEMAD, do nosso projeto Campos Brancos. Sejam bem-vindos, pastor Ramos, pastor Raul. Obrigado. Muito feliz em tê-los aqui nesse programa que inicia uma jornada, uma nova caminhada, um novo conceito de comunicar. Evangelho, esperança, missões, notícia. Estamos juntos. Começamos agora o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Miriam. Deus te abençoe muitíssimo. Amém. Eu quero também agradecer a Deus pela sua vida, né, e por essa iniciativa de levar ao nosso público todas essas informações. Eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas a conhecer melhor o projeto Campos Branco da igreja e com certeza interagir conosco, né, participando, né, na vivência da realização desse projeto. Pastor, eu me sinto honrada por ter sido convidada para estar aqui falando de algo tão importante para nós e sobretudo para o Senhor, porque eu sou filha de missionário e o meu coração ele arde em missões, assim como o coração de vocês, porque nós temos aqui um homem com uma vida dedicada e o senhor também, e nós temos uma igreja apaixonada por missões, porque se assim não fosse, pastor Ramos, nós não teríamos tantos missionários no campo, né? E cada vez mais teremos, porque temos uma meta. Qual é a nossa meta, pastor? Hoje nós temos acima de 500 missionários, estamos sonhando com o número de 1.000 missionários. E nós vamos alcançar, porque todos os projetos que Deus coloca em nossos corações, que nós passamos para a igreja, que nós oramos e pedimos a graça de Deus, nós alcançamos. Portanto, nós vamos concluir e vamos alcançar esse objetivo em nome do Senhor. Pastor Ramos, o senhor e o pastor Raul fazem parte dessa história. E é sobre essa história que você que está em casa nos assistindo terá conhecimento mais aprofundado de como começou. Essa história ela é bem interessante porque ela começou numa de nossas congregações. Eu tenho dito que foi um projeto que não começou no púlpito, começou no meio da juventude. Por isso que eu gosto de trabalhar com jovem, porque ele não tem medo de nada, ele não tem nada para perder, então ele vai com toda a força. O velho já está segurando as coisas para não perder. Por isso que eu estou aqui. Agora eu entendi porque o senhor me convidou. Então, um grupo de jovens, Deus falou com eles e eles criaram esse projeto. Foi criado no mês de março, no mês de abril eu fui perguntado se queria participar. E eu me lembro da resposta que eu dei: eu não quero participar, eu estou dentro e não saio. Só que eu não tinha noção de onde o projeto iria. Eu estava me colocando apenas como um intercessor e um contribuinte naquele momento. Mas Deus queria um pouco mais de mim, então estou aqui. E os milagres foram acontecendo, porque se fosse seguir a lógica humana, é impossível o que aconteceu. Mas Deus foi suprindo com pessoas, com recursos, com visão, com orientação. Logo chega o pastor Raul, apoiou o projeto. Ele já vinha contribuindo desde o nascedouro, mesmo não estando Imperatriz, mas ele dava a sua consultoria, estava ligando, perguntando como é que está e dando sugestão, nos orientando, uma vez que ministerialmente ele era mais maduro do que nós. Então, e aí, quando ele chegou aqui, eu não disse que ele abraçou o projeto, ele mergulhou no projeto. O projeto fluiu dentro dele como estava fluindo dentro de nós. Glória a Deus. Então foi assim um casamento dele com o projeto tão bom quanto o dele com a irmã Ruth. Glória a Deus por isso. A coisa isso. tem funcionado até hoje de forma maravilhosa. E Deus foi trazendo pessoas de várias partes do mundo, de várias partes de todos os estados do Brasil. E chegamos onde chegamos pela graça e misericórdia do Senhor, nosso Deus. Pastor Raul, como o senhor se sente integrante de um projeto tão significativo para o reino de Deus?
Primeiro, eu gosto de ver a obra que o Espírito Santo está realizando, porque essa obra, na verdade, ela brota no coração de Deus, né? Ela vem de Deus, porque o homem não tem nada assim do céu, não lhe é dado. E Deus levantou primeiramente um homem chamado Amaury, que hoje mora em Brasília. Foi o que sonhou, pivô, né? O pivô, a pessoa que estava no nascedouro, a importância dele, a garra que ele tinha para esse projeto. Isso agregou o Ramos, o Moab César, Dias, Luiz Costa e outras pessoas, né, que vieram e somaram com ele e começaram a desenvolver esse projeto. Depois dele também, Deus levantou também o Dias, Antônio José Dias, inclusive foi secretário de missões também, fez um belíssimo trabalho, muito aguerrido, muito jovem naquela época, muito interessado, foi muito bom. E Deus então chama o Ramos desde o começo, e o Ramos ele teve desde o primeiro momento, e ele foi essa pessoa que parece que trouxe tudo para si, é como que ele fosse o pai do projeto, porque através dele foi quando houve essa grandeza desse ministério, essa dinâmica que Deus colocou no coração dele para realizar esse projeto. Você vê o Ramos com aquela época criando 2 filhos, né? Com a esposa, também com uma empresa, nascendo uma empresa que era Pamacol, que é Pamacol hoje. Ele funcionário da Eletronorte também, mas com todas essas obrigações, ele se dedicava de uma forma extrema. E eu percebi isso quando eu cheguei aqui, vendo essa pessoa que parece que casou-se com as missões. Foi Deus que chamou para esse projeto. Então, na verdade, me unia Deus ele. os chamou, né? Na verdade, como disse o Ramos aí, eu estive no nascedouro, desde da formulação do primeiro estatuto, na casa do Amaury, a gente reunia lá, mesmo eu morando fora, eu vinha para essas reuniões, fazendo parte do projeto. Quando eu cheguei, meu coração abriu-se para isso. E eu então mergulhei fundo nesse projeto para dar o apoio, para estar com eles e poder viver, que nós vivemos esse projeto não somente na teoria, mas na prática. Na prática. Eu com o Ramos andando em todo esse Brasil, de carro, de ônibus, de avião, andando pela América Latina, também de avião, de ônibus, de carro, de Kombi, de todo jeito, andando e vivendo, conhecendo essa história. Então Deus nos abençoou, mas eu sempre atribuo ao Ramos essa responsabilidade, porque ele realmente é o secretário executivo, ele que executa essa obra. E eu louvo muito a Deus pela vida dele, da esposa dele, irmã Zelina, que é uma pessoa que muito guerreira, porque eu entendo que uma esposa, para liberar o seu marido, para fazer o que o Ramos faz, não é fácil para ela. Não. Porque agora que ela está com os filhos criados, mas ela fica só. Isso. E ela doa o seu esposo. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que na eternidade Deus dará uma recompensa grandiosa para ela por essa doação, por esse coração aberto para fazer missões. Sabe, uma das então, coisas... Que Deus esteja abençoando o Ramos, Zelina, uma coisa muito interessante que eu vejo entre vocês, isso a gente precisa olhar e admirar e achar bonito, essa relação de amizade. E é uma das coisas pelas quais funcionou muito bem. Porque imagina se o senhor fosse o presidente do Campo 1 e o pastor Ramos, o secretário executivo de um projeto missionário com essa grandiosidade e não houvesse entre vocês uma amizade tão forte que pudesse suportar as intempéries. Porque a gente está falando aqui de um projeto que hoje tem 500 missionários no campo. Mas é um projeto que nasceu e já tivemos 702. Já tiveram 702. E assim, ele nasce numa conversa entre assim, Ramos, já pensou quando a gente tiver 29 missionários no campo? Porque se fossem pela ordem natural do nascedouro, teríamos só 29 hoje, né? Era um por ano. Um por ano, né? A conversa inicial era essa. Então eu acredito que também houve desafios. Pastor, compartilhe conosco aí esses desafios, porque para nós que somos contribuintes, que fazemos parte dessa história, também importa saber dos desafios que aconteceram e que ainda hoje acontecem. Olha, Miriam, todo dia é um desafio, mas alguns nos chamam a atenção. Nós tivemos uma época que nós tivemos, cada mês, uma diminuição da arrecadação.
E chegou um momento que era 3 horas da manhã e eu não conseguia dormir. E eu fiz uma oração seguinte, eu disse: Senhor, se eu sou culpado dessa situação, toca no coração do pastor Raul para me substituir amanhã. Eu não quero ser motivo de sofrimento dos teus filhos que estão lá no campo. Se eu sou culpado por isso, se é a minha forma de gerir isso que está trazendo isso, o meu comportamento, minha vida espiritual, alguma coisa, se depende de mim, se é por mim, então toca no coração do pastor Raul. Amanhã ele diz assim: Ramos, tu não é mais secretário de missões. Mas se eu não sou culpado, então eu preciso de paz, eu preciso dormir. Parece que alguém me deu uma pancada na nuca, eu já estava ajoelhado do lado da cama, só fiz, e a Zelina me puxou para cima da cama. E nós vivemos um ano disso. Na época, nossa receita era 24 mil reais, foi para 14. Todo mês caía R$1.000. R$1.000. E aí, o pastor Gisel está pregando aqui no Congresso de Missões. Nesse tempo nem teto o templo central tinha. Ali no púlpito não havia cadeira, sentava era no cimento mesmo. E ele virou para mim e disse assim: Ramos, a borrasca passou. É essa expressão que ele usou. A borrasca passou. Ninguém entendeu o que ele disse, mas eu entendi. A partir do mês seguinte começou a subir. 15, 16, 17, 18, 19, até igualar, estava antes. Foi um momento assim muito duro, os missionários perderam 2 meses de auxílio ao longo do ano, porque não tinham como mandar, mas foi um aprendizado muito grande, porque a nossa determinação de acreditar que Deus iria nos fazer vitorioso, foi muito forte esse aprendizado. Para você que está nos assistindo, esse é o nosso podcast Campos Brancos e hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Raul e o pastor Ramos. Não sei se vocês já conhecem, mas o pastor Ramos é o secretário executivo da CEMAD e o pastor Raul é o presidente do Campo 1 da Assembleia de Deus aqui em Imperatriz. Eu não sei também se você que nos assiste agora conhece esse projeto. Se você ainda não conhece e quiser conhecer mais de perto, nos segue nas nossas redes sociais. Temos aqui também o Instagram do Projeto Campos Brancos, onde você vai ter informações acerca de contribuição, se você quer contribuir para que a palavra do Senhor alcance outras vidas, alcance mais pessoas. Vem conosco, nós estamos há 29 anos trabalhando para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu sei que você sabe que a verdade nos liberta e é por isso que nós estamos tão felizes em dar início a um projeto que vai levar você a ter mais informação, mais conhecimento do que nós aqui na CEMAD trabalhamos, do que nós executamos. Sim, porque a CEMAD somos todos nós. Nós somos a CEMAD, não é isso, pastor Raul? Sim, somos todos nós. Somos todos nós. E o pastor Ramos está agora compartilhando conosco uma experiência muito marcante. E ele dará início para que você tome conhecimento de como os anos se passaram e também muitos desafios vieram durante esse período. Olha, eu me lembro de outra vez que nós estávamos viajando pelo Piauí. Era eu, Hipólito, o Jorge Antônio da Espaço Bíblico e o Carvalho. E quando nós chegamos Piripiri, a Leila nessa época, ela era financeira, e ela ligou para mim e disse: Bom, Ramos, está faltando tanto para completar a folha dos missionários e já venceu, e eu não sei o que fazer. E eu disse: fica tranquila, porque Deus vai mandar. Aí nós paramos o carro bem debaixo de uma árvore assim, por causa da sombra, e oramos. Quando nós chegamos em Teresina, ela ligou, disse: chegou o dinheiro. Glória a Deus. Uma outra vez, quando deu no dia 29 do mês, geralmente nessa data já tem 30%, 40% do valor da folha do seguinte, e o financeiro era o Sebastião Batista, hoje do Comando Gólgota, e ele chegou para mim e disse: Irmão Ramos, a coisa está feia. Quanto é que você tem? Eu tenho 29. Já, tá bom, eu tenho 29 mil. Ele disse: não, tem 29 reais. Meu Deus. Para nós tínhamos uma folha de pagamento de 85 mil. Mas naquele momento eu senti paz. Eu disse, chamei todo mundo na minha sala e disse: vocês estão dispostos a concordar comigo na minha fé?
aquele que não tiver fé, então sai da sala. Então todos ficaram, e eu disse: Jesus, olha, os missionários são teus, eu entendo que nós somos apenas a parte operacional, parte humana, mas foi tu que chamou todos eles, foi tu que os convocou e mandou no campo. E eu acredito que tu não vai permitir que eles vão passar necessidade lá no campo, passar fome. Se tu supra os passarinhos, tu vai suprir teus filhos. Sim. E aí, amém, e disse, ninguém ficar preocupado. Quando foi no final do dia, o Tião chegou para mim e disse: tem 69 mil reais. Então, milagre todo dia. Ontem mesmo a Raquel chegou de manhã e disse: olha, está faltando tanto para os compromissos. Ontem. E eu peguei, vamos reunir aqui, vamos orar. Daqui a pouco ela chegou e disse: olha, já entrou o dinheiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, A milagre a vida gente vive cristã, todo dia. ela, na verdade, nós somos chamados para isso. Quando Deus chamou Abraão, né? Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É um chamado para uma vida meia louca, né? Você deixar tudo e seguir um caminho que você não está vendo. Não sabe para onde vai. Mas tem que acreditar quem te chamou e se ele está contigo. Então, fazer um desafio desse, um projeto dessa envergadura, que é o Projeto Campos Branco, é conduzido pela nossa SEMAD, liderada pelo Ramos, é um projeto audacioso, porque você colocar 500 pessoas, ou mais, né, porque hoje tem mais de 500 pessoas espalhadas pelo mundo, que depende desses recursos, depende dessa boa vontade de um povo para contribuir, para que chegue até ele o alimento na sua mesa. Eles vão também numa fé. Também. Eles vão numa fé. E a pessoa que está aqui tem que acreditar também para poder contribuir. Isso. Então é todo mundo envolvido nesse projeto, nessa caminhada de fé, com uma certeza: o Senhor está conosco. Sim. Porque eu tenho não somente a SEMAD, nós temos hoje uma igreja dessa grandeza, com muitos outros desafios, e dependemos de tudo de recursos. E nós não cobramos ninguém. Não vai na casa de ninguém atrás de nada. É tudo confiando no Senhor. E o Senhor vai suprindo a necessidade e nós vamos fazendo a obra de Deus. É por isso que eu acho muito importante, Miriam, um programa quanto esse, que leva essas informações, esses questionamentos, para que as pessoas que estão lá na sua casa, que tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pertencimento. Conforme Filipenses capítulo 2, tendo o mesmo sentimento. Então, João capítulo 4, versículo 34, quando Jesus diz: eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E nós devemos ter esse mesmo sentimento, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, quando esse sentimento está no coração do irmão, da irmã, do crente, ou de pessoas amigas, pessoas que estão aí, que olham um projeto desse e que eu quero fazer parte, ele está contribuindo com a pregação do Evangelho, está levando aquela proposta da cruz, quando Jesus dá sua própria vida na cruz, do Calvário, morrendo por todos nós. Essa mensagem precisa chegar a toda criatura. E até como vamos fazer isso? É através de projetos quanto esse. Porque nós estamos colocando obreiros no chamado Campos Branco, lugares não alcançados, lugares difíceis. Nós temos agora, assinamos um contrato com a Vem Brasil, e nós estamos colocando 200 missionários, né, Ramos? 200 missionários, colocando na África, colocando no Afeganistão, colocando esses países fechados. E esse povo estão ali evangelizando, dando a sua própria vida, e nós estamos aqui contribuindo. Então é uma somatória de valores, de pessoas interessadas, que ama, que acredita, que se envolve, os que vão, os que contribuem, os que administram, todos juntos estamos orquestrados para fazer a vontade de Deus. E isso é que empolga, isso é que é bonito e isso que engrandece o nome do Senhor. Nós chegamos em regiões aqui mesmo do Brasil, onde os crimes aconteciam todo mês. Depois de um certo tempo, com a pregação do Evangelho, o missionário orando para que Deus guardasse o povo, desse uma visão. Então, aquela guerra entre duas famílias desapareceu. Um povoado que, uma vez nós tivemos lá, eu, pastor Raul, o Hipólito, pastor Hipólito, Luiz Magalhães, a irmã Ruth, e naquele povoado as pessoas se matavam, todo mês havia um crime.
Depois que a igreja se estabeleceu lá, isso acabou, o povoado cresceu tanto, se tornou uma cidade. Esse bem que o Estado não é capaz de fazer, a polícia não é capaz de fazer, não porque eles não queiram, porque não tem condições, porque a coisa é mais espiritual do que material. Sim. Então eu me lembro que uma vez eu disse para as pessoas que me perguntam, por que o missionário está aqui? Está aqui para ajudar o padre. Mas como ajudar o padre? Eu disse, olha senhora, eu não tenho coragem de falar mal desses homens, porque eles vêm para cá, para um sertão desse aqui sem nada, e aqui eles constroem escola, eles constroem creche, igrejas, eles constroem quadra, constroem prédio, constroem... Você acha que eu tenho coragem de falar mal desses homens? Eu queria que tivesse mais deles espalhados aqui por esse sertão. Mas você não é protestante? Sou. Mas você está dizendo, e a senhora pensa que nós somos inimigos dos padres? Não somos não, nem da igreja católica. Agora, o missionário vem para ajudar ele, porque ele sozinho não tem condição de cuidar de vocês, cuidar do lado social, ele está cuidando do lado social, e o missionário vem para cuidar do lado espiritual, para trazer a mensagem do perdão, da reconciliação com Deus. E daí fui falando, e ela disse, quer dizer que vocês não são inimigos nossos, de jeito nenhum. E aí ela se tornou uma das maiores evangelistas naquele povoado. Eu não sei se ela aceitou Jesus um dia, mas ela saiu dizendo na casa de casa, pode ouvir o crente, ele é nosso inimigo não, pode ouvir o crente. Olha, o que nós queremos? Porque a pessoa nos outros, que nós temos a mensagem da cruz. Falando, Miri, olhando assim, vamos falando aí da mudança que ocorre aonde chega o evangelho, porque isso é bíblico, é como chega a arca do Senhor. Sim. Na casa de Obed-Edom. O fato da arca chegar ali trouxe bênção, tudo. Aonde a igreja chega estabelecida, a bênção continua, ela vai ser extensiva a todas as pessoas daquela localidade. Você pode olhar a Imperatriz, a nossa cidade, que já está com 100 e tantos anos de existência, mas olha, por exemplo, nesses últimos 30 anos que a SEMAD começou a fazer um projeto para alcançar o mundo. E analisa a Imperatriz, de 30 anos para trás e 30 anos para cá, a bênção que veio sobre essa cidade, politicamente, socialmente, na econômica, na área estudantil, tudo. Essa cidade é uma outra cidade. Sim. E ela aparece no cenário, porque como você disse, o estado do Maranhão é um estado, um dos mais pobres do Brasil, e nós estamos aqui no interior. Mas aqui na cidade surgiu duas coisas que elevam a cidade. Primeiro, foi construído aqui o maior templo do Brasil na época. Na época. O maior templo. Hoje tem outros templos grandes, mas naquela época nós éramos o maior do Brasil. Lideramos o ranking de ser o único. O único no Brasil. E nasceu aqui o maior projeto de missões feito pela igreja local. Porque nós tivemos outro em Camboriú, mas pago pelo Brasil. Agora, pela igreja local, esse foi o primeiro maior. Hoje pode ter outros projetos, eu não sei. Então isso aparece no cenário. O Brasil, o mundo evangélico no Brasil começou a olhar para a Imperatriz. Que cidade é essa? Nós vamos ter agora, Ramos, no dia 16 de novembro, a presença do presidente mundial da evangelização global e o presidente nacional da evangelização global aqui em Imperatriz. Porque esse presidente mundial, ele é da Alemanha. Ele viu aparecer a cidade de Imperatriz nesse cenário dessa pandemia. A igreja fez um trabalho que o mundo observou. Nós saímos nas ruas, esse trabalho mexeu de forma que ele ouviu lá. E ele quer conhecer a cidade. Dia 16 de novembro agora ele vai estar aqui conosco. Vamos preparar um café da manhã aqui. E também o presidente nacional. Eles vêm aqui, vai pregar, vamos ouvi-lo, vamos conversar com ele. Porque ficou admirado. Isso aqui é uma bênção de Deus. Então eu creio assim, a igreja está no caminho certo, fazendo a obra de Deus com todo esse entusiasmo. E isso é como uma luz que reflete em todo o Brasil e o mundo, olhando para a Imperatriz e engrandecendo. E você vê que depois desses projetos assim, nós tivemos agora o Luaran lançando já o 3º filme, feito por uma igreja brasileira. Nós temos aqui também o teatro, que é o melhor teatro do Brasil, feito por uma igreja. É feito aqui em Imperatriz. Então essas coisas, ela engrandece não somente a igreja, ela engrandece a cidade de Imperatriz. A cidade passa a ser vista e admirada. Então louvamos a Deus por tudo isso. Nós estamos mudando o slogan dessa cidade, através do Evangelho. Porque saímos da cidade da pistolagem. É a cidade da esperança. A cidade da esperança. Há 30 anos atrás era considerada a cidade da pistolagem, de uma política totalmente aí, vamos dizer, desregrada.
era uma cidade que não tinha nenhuma esperança para o povo. Hoje, Imperatriz é uma cidade grandiosa. É a cidade da esperança. Diz que se tu creres no teu coração e tu confessares com a tua boca. Marcos 11, 22. Então nós, além de crermos, nós confessamos e nós intercedemos junto ao Pai pela nossa cidade. Estamos falando de que nós não oramos só por nós. Às vezes somos julgados que os crentes só olham para eles. Não, nós oramos pela cidade. Nós oramos por você, que talvez nós não conhecemos ou que você não nos conhecia. Somos da Assembleia de Deus. Estamos aqui para falar de missões, de evangelho, de esperança. De vida saudável. O evangelho, ele é de paz. De paz. Porque o evangelho, ele é tudo isso, ele é vida, ele é esperança, ele é boas novas, né? É o poder de Deus, né? E é por isso que nós estamos tão felizes. Eu sei que você está vendo aqui o nosso semblante de alegria. Estamos felizes, estamos muito felizes porque você está aqui conosco, nos ouvindo falar de coisas tão importantes, tão relevantes para nós e com certeza para o Senhor, que foi quem nos criou. Pastor Ramos, eu me lembro de uma passagem, assim que eu cheguei em Imperatriz, um congresso de missões, um culto de missões, já faz um bom tempo, eu não me lembro. Eu lembro que o senhor doou uma moto. Do longo da minha caminhada aqui do projeto missionário, eu doei 2 ou foi 3 motos e um carro. A primeira moto foi a Zelina que doou. Ela veio num culto aqui no Templo Central, estava no trabalho, e quando chegou em casa ela disse assim: olha, eu fiz uma coisa, não sei se tu vai aprovar. O que você fez? Eu doei tua moto para a missão. O nosso único transporte que tinha. Mas você doou, tá doada. Aí no dia seguinte eu peguei a moto, levei na oficina, mandei revisar todinha, mandei lavar e trouxe. O pastor Raul estava viajando, quem estava era o pastor Passondas. E eu fui lá entregar o documento e a chave da moto. E ele disse para mim: mas tu não é o secretário? Eu disse: sim, mas eu tenho que entregar para alguém. O senhor é o pastor presidente do momento. Aí ele recebe, ora e me devolve. Agora tu faz dela o que achar que deve. Aí o Antônio Martins comprou ela e levou para o Piauí. Missionário Antônio Martins, hoje pastor Antônio Martins pastoreando a igreja de Eliseu Martins lá no Piauí. Então, e depois eu comprei outra moto nova, Deus mandou dar, eu dei. Aí eu tinha uma Kombi picape de entregar mercadoria, Deus mandou dar, eu dei também. Depois comprei outra moto, ele mandou eu dar, eu dei também. Glória a Deus por isso. O nosso convite nessa tarde é que você venha pertencer, faça parte, esteja conosco, porque nós estamos aqui fazendo algo que o Senhor ordenou, não para nós somente, mas para você também. Pastor Raul, deixa as considerações finais, agradeça ao povo por ter estado conosco, nos ouvindo. Eu primeiro quero louvar a Deus por esse programa, né, que eu acredito que vai ser a visibilidade do Projeto Campos Branco, para que as pessoas possam ver, compreender e com certeza participar. Mas eu quero dizer a você que nos acompanha, você que é crente, você que não é crente, eu quero dizer a você que Deus tem um projeto na sua vida. O maior projeto que Deus tem para você é salvar você, porque foi o que o texto áureo da Bíblia diz isso, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o projeto de Deus, alcançar você para que você tenha a vida eterna. E todo o projeto do Campos Branco que nós estamos desenvolvendo aqui e que estamos falando é exatamente para levar essa mensagem aos corações até os confins da terra. E você que está aqui nos assistindo, eu digo para você, abra teu coração e receba Cristo em tua vida para que você tenha o direito da vida eterna. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pastor Ramos. Venha ouvir a palavra de Deus. Até porque nós entendemos que você é filho de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Então, se você é filho de Deus, venha ouvir a palavra de Deus. Nós temos programa de televisão, programa de rádio, onde também é ministrada a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus através do rádio, da Esperança, através dos programas de televisão, porque confirme do seu coração que você é filho de Deus, ouvindo Deus falar com você. Esse foi Graças o nosso podcast Campos Brancos. Eu sou Miriam Baldez e vou estar com você aqui, falando de missões, falando do Evangelho, trazendo boas novas, trazendo uma mensagem para o seu coração, trazendo informações sobre essa cidade, sobretudo esperança. Porque estamos na Cidade da Esperança, estamos na TV Esperança, canal Boas Novas. Tchau, tchau.
Você acabou de assistir ao podcast Campos Brancos, um novo conceito de comunicar. Toda sexta a partir das 13h40 e aos sábados às 13h30. Apresentação: Miriam Baldez.